Fica ligado, porque muitas das vezes nós não encontramos Deus porque não entendemos de fato aquilo que Ele está falando conosco através de outras pessoas. Então fica ligadinho aí. Essa pergunta, onde está Deus? Seria fácil eu responder para você aqui agora que Deus está em todos os lugares porque Ele é onipresente. A onipresença de Deus me faz entender que Ele está em todos os lugares. E isso é bíblico, é real. Porém, eu, William, particularmente falando, para mim eu preciso de mais explicação para entender às vezes algumas coisas. Então eu quero entrar um pouco mais profundo com você nisso, para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto. Onde está Deus? Deus está em um lugar eterno, ok? Deus está em um lugar eterno e nós estamos em um lugar terreno. Então a primeira coisa que eu preciso entender para buscar a Deus e encontrá-lo é que eu não busco a Deus nos lugares terrenos, mas eu busco a Deus nos lugares eternos. Porque como encontrar alguém que é eterno sendo escravo daquilo que é terreno? Então viaja um pouco comigo aqui para a gente entrar numa sincronia aqui e a gente compreender um pouco mais, certo? Tem uma música que diz assim: eu não quero que as coisas dessa terra brilhem mais que as eternas. Essa música, a primeira vez que eu escutei ela, eu entendi algo extraordinário. Que uma das coisas principais do meu apego, da necessidade do meu afago, são as coisas eternas, muito mais do que as coisas terrenas. Mas William, é difícil para mim compreender isso, porque eu vivo em um mundo terreno, e como é que eu vou buscar as coisas eternas, sendo que eu vivo aqui? E agora a gente vai entender um pouco mais, vamos um pouco mais a fundo. Fica ligado comigo. Como focar na eternidade? A gente tem um ícone, né? Vamos botar assim, um parâmetro, um padrão de nós que acreditamos em Cristo, e esse padrão é Cristo. Então a única forma de eu buscar as coisas eternas é focando não na eternidade, mas focando em Cristo, que é o nosso foco. Porque você não sabe como é de fato a eternidade, mas você sabe como é de fato Cristo. Então se nós focarmos em Cristo, automaticamente nós somos levados a um lugar eterno, e aí nós conseguimos encontrar esse lugar de eternidade, certo? Mas como Jesus focou no que é eterno, agora a gente vai um pouquinho mais a fundo, certo? Perceba a gradatividade que nós estamos caminhando nesse tema. Agora, como que Jesus focou naquilo que é eterno? Se você tiver com sua Bíblia aí, eu quero que você abra ela em Lucas capítulo 9, versículo 23. Se você é bom de Bíblia, dá aquela corrida. Se não, vai procurando aí que a gente já vai tocando, beleza? Lá vai dizer o quê? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Perceba que aqui Jesus fala algo que parece muito simples de entender. Só que é que nem o meu pastor sempre fala: texto sem contexto gera pretexto para heresia. Então qual é o contexto que essa passagem ela se enquadra? Nesse momento aqui, quando Jesus fala isso aos discípulos, anteriormente a isso ele estava orando. E na sua oração com Deus, ele conversando ali com Deus, ele para e depois olha para os discípulos e diz assim: como a multidão me conhece? O que a multidão diz que eu sou? E aí falam, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e alguns dizem que é um dos profetas que ressuscitou. E aí Jesus fala assim: beleza, mas e vocês? O que acham que eu sou? Quem sou eu? E aí Pedro então se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro diz isso, aparentemente Jesus poderia nesse momento dar parabéns a Pedro. Olha, Pedro, você entendeu, você compreendeu que eu sou o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas pelo contrário, Jesus naquele momento, a palavra diz que ele adverte os discípulos de maneira incisiva que não espalhem essa informação. Não espalhem que ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Beleza, Pedro, você entendeu. Mas não espalhem isso, porque é necessário que o Filho de Deus, o Filho do homem, ele venha a sofrer, ser humilhado pelos religiosos, ser morto por eles e ao terceiro dia ressuscitar. Então quando Jesus estabelece essa realidade, ele está mostrando aqui o que realmente significa negar a mim mesmo. Sabe, Jesus diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Mas como assim negar a mim mesmo? É isso que Jesus estabelece nesse momento que Pedro mostra quem ele é. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Agora,
entenderam a minha glória, entenderam quem eu sou. E eu nego a mim mesmo para morrer e ser humilhado pelo próprio homem, porque entendo que mais importante do que aquilo que eu sou é a minha missão que eu tenho a cumprir para com o meu povo. Então Jesus ali, ele nega a si mesmo. Eu sou Deus, mas eu preciso ser humilhado, eu preciso ser torturado e ser morto para morrer e ressuscitar. Então Jesus nesse momento ele foca na missão. Jesus foca na missão. Então abrir mão de si é focar na missão. Porque Jesus não deixou de ser Deus, mas ele foca na missão, que era necessário ser morto, certo? Então esse ato de Jesus teve um resultado, ok? A crucificação de Jesus gerou um resultado. E esse resultado é você. Esse resultado é você que, independentemente se você é cristão, se você está conhecendo a Cristo, se você é ateu, eu quero te dizer que o resultado do sacrifício de Jesus é você. Só que esse sacrifício, esse ato gerou um outro resultado, né? Que somos nós. Agora, esse resultado, nós também temos uma missão. Jesus não fez o que fez somente para que nós tivéssemos vida, mas que nós pudéssemos compartilhar essa vida. Essa é a nossa missão agora, levar outras pessoas a encontrar Deus. Sabe, é por isso que o tema de toda essa conferência é onde está Deus. Só que para nós é muito simples entendermos que Deus se encontra na palavra. Só que a nossa visão é de alguém cristão, é de alguém que entende a palavra. Agora quem está lá de fora, eu não posso cobrar que essas pessoas não leiam a palavra e não encontrem Deus, porque a visão deles é de alguém que não conhece a Deus. E agora a nossa missão é essa, é irmos até essas pessoas e mostrarmos onde está Deus. Agora muito mais do que orientá-los a ler a palavra, mas agirmos conforme o padrão estabelecido por Jesus. E assim as pessoas vão encontrar em nós aquilo que elas precisam, que é Deus, ok? Agora, levar outras pessoas a encontrar Jesus também. Mas por que, William? William, eu já entendi que Jesus é Deus, que existe o Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus Espírito Santo. Mas por que eu preciso ir até as pessoas para fazer com que elas conheçam também? Agora aqui, esse versículo vai destacar a sua missão. Eu não vou nem falar da grande comissão, eu vou falar de um versículo específico. João capítulo 17, versículo 20. Se você puder abrir, em nome de Jesus, abre aí essa passagem que a gente vai entender algo bem bacana aqui. Nessa passagem ele vai dizer que a minha oração não é apenas para eles. Aqui é Jesus falando com Deus, que a minha oração não é apenas para eles, para os discípulos, mas Jesus orava também por aqueles que viriam a crer em Jesus através da mensagem dos discípulos. Então olha só que interessante, Jesus está dizendo que a oração dele não é apenas para aqueles que já creem, mas Jesus estava orando para que aqueles que não creem crescem nele através da mensagem daqueles que já creem, que no caso aqui pode ser você. Se você já é um cristão, se você já entende que a sua missão é levar o evangelho, Jesus espera que as pessoas que não o conhecem venham a o conhecer através de você, amém? E agora eu vou me encaminhando para a minha passagem aqui, para o meu tempo, já está chegando ao fim aqui, mas eu não poderia deixar de dizer algo, que é tempo de nos levantarmos. Sabe, essa pandemia veio e parece que veio para derrubar, parece que veio para amenizar, para frear, para brequear, mas na verdade não. Isso na verdade somente pode resultar em uma coisa, em que aqueles que realmente entenderam a sua missão se levantem e marchem na direção do cumprimento do seu propósito, fazendo com que aqueles que ainda não conhecem agora venham a conhecer. Em nome de Jesus, eu quero dizer que foi um prazer estar aqui ministrando essa palavra ao seu coração e que você possa compreender e possa refletir. Deus abençoe, amém.